Bom dia, segundo ano! Hoje nós vamos falar sobre as diferentes formas de trabalho que existem. Tudo que nós consumimos durante o nosso dia a dia, como alimentos, roupas, brinquedos, todos eles são frutos de algum trabalho. Todos eles tiveram um processo até chegar na nossa casa, até chegar nas nossas mãos para serem utilizados. Tudo o que nós temos, tudo o que nós usamos é fruto do trabalho de alguém. Então, cada pessoa realiza um diferente trabalho para contribuir para a fabricação desse produto. Quem colhe os recursos naturais para estar fazendo, quem vende, leva até as lojas. Todos esses trabalhos são importantes para esse processo. Tem diversas profissões que nos ajudam todos os dias. Na página 7 tem algumas imagens que dão exemplo de algumas funções, alguns trabalhos que precisamos no nosso dia a dia, que são muito importantes e são essenciais. Essa é uma forma de trabalho essencial porque se a cidade não tivesse pessoas, não tivesse profissionais que estivessem fazendo essa coleta do lixo, essa limpeza, nós teríamos grandes problemas. Como as pessoas que não fazem esse trabalho precisam contribuir com essas pessoas que limpam para que a cidade se mantenha sempre organizada. De uma médica atendendo seu paciente. Essa é uma profissão bastante importante também, que nós precisamos. A terceira profissão, acredito que vocês conheçam bastante, mas eu vou deixar vocês responderem ali nos quadrados, é também uma profissão que ensina as pessoas tanto a escolher as profissões que elas querem seguir, como adquirir outros tipos de conhecimento para poder levar para a sua vida. Os 3 trabalhos que o livro trouxe, ele trouxe como trabalhos importantes. Mas isso não quer dizer que os outros não sejam importantes. Todo trabalho é importante. Sem os trabalhos que existem, nós não teríamos tantas coisas que nós temos agora. Por exemplo, vocês ainda não trabalham, pois ainda não têm essa idade para trabalhar. Mas vocês já usufruem de diversos desses trabalhos. Então, vocês vão à escola, lá na escola tem vários profissionais, tem profissionais da limpeza. Quando vocês vão em um shopping, vocês estão utilizando esses trabalhos nas lojas, na praça de alimentação. Assim também como os trabalhos essenciais que nós vimos, são trabalhos que estão sempre presentes, né? Os trabalhos relacionados aos serviços essenciais, que são a luz que nós usamos na nossa casa, atendimento médico. Estudamos que todos os trabalhos são importantes e que muitas vezes podem estar relacionados a outros tipos de trabalho. Então, por exemplo, agricultores plantam e colhem vegetais. Padeiros usam a farinha de trigo e outros ingredientes para fazer pão. Pessoas que trabalham com costura usam tecidos para confeccionar roupas ou outros produtos têxteis. De acordo com a formação de cada trabalhador, é possível realizar diversos tipos de atividades. Por exemplo, uma pessoa pode trabalhar como motorista de ônibus, transportando pessoas de um lugar para o outro. Como professor, que é responsável por ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos. Como gari, cuidando da limpeza de ruas e de outros locais públicos. Como médico, que se dedica ao bem-estar e à saúde das pessoas, entre outros. Portanto, todos os trabalhos realizados são importantes. Então, mesmo aqueles trabalhos que aparentemente parecem fáceis, são rápidos de serem feitos, todos eles têm um processo por trás, né? Se a costureira consegue montar uma roupa, costurar uma roupa, quer dizer que essa roupa, antes ela teve todo um processo da produção de algodão, da produção do tecido, do corte do tecido, a distribuição daquele tecido para as lojas, depois ela comprou esse tecido, então tem todo um processo, trabalho aí, cada processo desse é um trabalhador que é responsável até chegar no final, que é a roupa que nós usamos. Lá na página 9 nós vamos estar fazendo uma interpretação do seguinte texto. Trabalho. Há quem só trabalhe para ter salário. Eu, porém, trabalho também por amor. Eu acordo, compro pão e melo o pão no mel. É comum eu me lembrar que o padeiro faz o pão. Nossa, é quase um trabalhinho. Esse texto ele mostra pra gente a importância que nós devemos dar a esse trabalho feito. Porque quando nós vamos numa padaria, como por exemplo ali no texto, comprar um pão para comer esse pão, vamos pensar nesse processo que o pão teve, né? No trabalho que o padeiro teve de acordar bem cedo para preparar esse pão, para que esse pão tivesse lá na padaria pronto, para que você pudesse comprar e levar para sua casa. Nós vamos pensar, uma profissão acaba ajudando a outra. No final da página 9 tem algumas questões relacionadas a esse texto que vocês vão precisar fazer uma interpretação dele
lendo novamente, vendo sobre o que ele fala, qual a importância, qual a ideia desse texto, para estar respondendo essas questões. Hoje também nós vamos trabalhar lá no livro de atividades, nas páginas 71, 72, 73 e 70. Continuidade ao estudo com os trabalhos. Está montando ali a cruzadinha, respondendo as questões. Então, por exemplo, a letra A, ela vai ter uma pergunta. A resposta dessa pergunta vai ser a palavra que vocês vão colocar na linha da letra A. E assim por diante. Na hora que vocês descobrirem na letra B, vai ser a palavra que completa a linha da letra B. Lá no final, depois que vocês completarem todas as palavras da cruzadinha, vocês também vão descobrir uma outra profissão que ela vai estar vertical no meio da cruzadinha. Então, respondendo as perguntas, vocês também descobrem a palavra-chave. Na página 72, nós vamos falar um pouquinho sobre essa profissão que nós descobrimos lá na cruzadinha. Vocês vão observar qual a importância dessa profissão, o que essa profissão faz. Ali está pedindo para vocês recortarem uma imagem que represente essa profissão. Vocês podem estar recortando de revista, de livros antigos. Quem tem impressora em casa pode imprimir também. Se caso não tiver nenhuma dessas opções, pode desenhar também, não tem problema. Lá na página 73, nós vamos falar também de outra profissão que muitas pessoas não consideram como uma profissão, mas é uma profissão, é um trabalho exercido, dá bastante trabalho, precisa de empenho para realizar. É um trabalho doméstico. Muitas pessoas optam por não trabalhar fora, mas trabalham dentro de casa, cuidando da sua casa, limpando a casa. Mesmo pessoas que escolhem trabalhar fora, muitas vezes também fazem esse trabalho doméstico quando chegam em casa. Então, vocês vão ver aí na casa de vocês, quem que faz o trabalho doméstico? Dependendo da família, tem pessoas que dividem os trabalhos, depende da estrutura da família de vocês, vocês vão observar quem que faz esse trabalho doméstico. Vocês ajudam no trabalho doméstico? Então, é isso que vocês vão estar respondendo ali. Monteiro Lobato, um importante escritor brasileiro, mostrou interesse pela escrita desde criança. Acompanhe a leitura desta história sobre a vida de Monteiro Lobato. Aí, para ficar bem alegrinho, ele resolveu ser um autor de livros para crianças e escreveu os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, não foi? Não, Emília, ainda não. Aliás, é bom a gente falar disso. A escrita, como a leitura, sempre fez parte da vida de Lobatinho, que, quando estudante, costumava colaborar em jornais escolares. Ainda em Taubaté, ele fez um chamado H2O. Era totalmente diferente, uma página só e escrito à mão. O mesmo jornal era lido por todos os colegas. Essas páginas do livro de atividades, elas nos trazem 3 profissões diferentes, todas elas com a sua mesma importância, cada uma delas fazendo uma coisa bem diferente e ao mesmo tempo bem importante para nós. Nós só temos esse livro para trabalhar com vocês, para fazer essas atividades, porque uma pessoa pesquisou, porque um escritor criou esse livro, pensou um livro que se adequasse à idade de vocês. Então, tudo o que nós usamos, existe um trabalho atrás. Então, para finalizar essas atividades do livro de atividades, vocês vão estar escolhendo alguma coisa que vocês queiram escrever, assim como Monteiro Lobato escreveu. Com base ali no texto que fala sobre a vida dele, vão utilizar o caderno de atividades para estar escrevendo. O livro está pedindo para que essa atividade seja em dupla, como cada um está na sua casa, vocês vão fazer individual. Registrem a data, criem um título para esse texto, para vocês poderem estar escrevendo ele. Então é isso, pessoal. A nossa aula de história termina por aqui. Não esqueçam de criar o texto de vocês, colocar um título, façam com bastante calma, leiam outros textos para vocês terem essa base. Tenham uma ótima atividade, bom final de semana e até semana.